Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo aos Efésios capítulo 5, versículo 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Neste verso, o apóstolo Paulo apresenta dois personagens, aquele que dorme e aquele que está morto. Paulo trata de realidades espirituais. Comecemos por aquele que está morto. Quem é este? Diz respeito a todo nascido de carne, a todo nascido da vontade do varão, a todo nascido do sangue. Então, este que está morto é aquele que nasceu do sangue, da vontade da carne e da vontade do varão. Portanto, está se dizendo acerca de toda a humanidade. Nós aprendemos pela experiência e também nos bancos escolares de que o homem nasce, cresce, se desenvolve e morre. Contudo, a palavra de Deus acrescenta, porque o salário do pecado é a morte. Está em Romanos, capítulo 6, o versículo 23. E Paulo ainda diz, isto significa estar morto em delitos e pecados. Em Efésios, capítulo 2, o versículo 1, Paulo trata desta questão. Ocorre que esse mundo ele é todo glamouroso. Ele tem tudo o que atrai a nossa carne, os nossos sentidos, as nossas emoções, o nosso raciocínio, as nossas ambições. E é tão forte o apelo que o mundo nos faz que, além disto, ele é incrementado por toda sorte de propaganda massificante para que aquilo que atinge os nossos sentidos possa nos atrair e fazer com que nós desejemos cada vez mais daquilo que o mundo tem a oferecer. Isso se torna contagiante. E aquele que serve ao Senhor, ele acaba balançando em suas estruturas. Ele se deixa contaminar por aquilo que ele ouve, por aquilo que ele vê, por aquilo que ele experimenta. Ele se enreda por tudo aquilo que é secular. Ele se deixa levar pelo que é fascínio da riqueza. Ele se abate pelas preocupações dessa vida. E qual é o resultado desse tipo de carga que vem sobre o cristão, desse tipo de influência que procede do mundo? O resultado é que o cristão se afasta de Deus, se deixando influenciar por este mundo e, por consequência, ele passa a dormir. Assim, dormir, na concepção do apóstolo Paulo, é se igualar àqueles que não têm a Cristo. E aquele que está dormindo, a este Paulo conclama, é hora de despertar. E acrescenta, se você se despertar, Cristo vai iluminar você. Vai te iluminar acerca das realidades espirituais, vai abrir o seu entendimento para que você possa compreender o que é o reino de Deus. Observe como foi o despertar do salmista, está no Salmo de número 73. Ele dizia para si, eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade do perverso, mas para eles, para os perversos, não há preocupação. O seu corpo é sadio e nédio, não partilha da canseira dos mortais, nem se aflige como os outros homens. Não é assim que muitos cristãos se ressentem da vida? Eles observam os homens sem Deus nas baladas, em seus iates, nos hotéis de luxo, nas viagens do sonho, nos restaurantes finos. Parecem que eles têm o melhor carro, a casa que mais impressiona, mansões que nem se traduz de tão belas que são, dinheiro que parece nunca acabar. O salmista já dissera, quanto a mim,
os meus pés quase se resvalaram. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Note o que estava faltando bem pouquinho para o salmista se tornar um dormente, entrar em estado de hibernação. Você me pergunta, o que fez o salmista permanecer na sua fé, não se deixar abalar pela inveja que ele estava tendo dos ímpios, dos arrogantes, dos homens cheios de dinheiro, dos homens bem situados do ponto de vista social? O que fez com que ele permanecesse na fé? Ouça, está no Salmo 73, o verso 17. Até que eu entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. Este impacto da revelação não é, porventura, a iluminação que procede de Deus, a luz da palavra de Deus? Lembra do dilúvio? Noé avisou a humanidade por 120 anos. Somente 8 pessoas deram ouvidos, entraram na arca e se protegeram do dilúvio. O dilúvio veio e destruiu todos os incrédulos. Pedro, ele declara de que os céus e a terra que nós vemos hoje, que nós conhecemos hoje, caminha para o fogo e para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Está em 2 Pedro, capítulo 3, o versículo 7. Diante de tão estarrecedora verdade, você ainda quer continuar caminhando como dormente entre os mortos? É hora de acordar, é hora de se apegar ao Senhor, é hora de entrar no santuário e ter um particular com Jesus. Vamos nessa? O meu nome é César, usando da internet para com você compartilhar a palavra de Deus.